Bom sábado. Mais uma vez, muito obrigado por ter escolhido a transmissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Aveiro, da Igreja de Aveiro. Sinceramente, acho que é muito boa escolha. E nós, hoje, iremos falar, debater sobre a lição número 11. Okay? Hoje, 18 de março, iremos estudar, recapitular sobre a lição número 11. Aproveito para dizer que estou com a nossa amiga Paula Ferreira. Bom dia, feliz sábado a todos. E iremos os dois recapitular, trocar algumas ideias, etc. Aproveito também para convidar a buscar o seu manual de estudo na Escola Sabatina. Okay? Se estiver aí à mão, pode levantar-se, ir um bocadinho, okay? Não custa nada, para assim fica mais fácil ir vendo a lição número 11 e também a sua Bíblia, se estiver à mão também, para ir vendo algumas das passagens, para confirmar realmente que o que nós estamos a dizer está na própria Bíblia e que nós desta maneira possamos recapitular e ver que realmente aquilo que nós estamos a estudar é a própria Palavra de Deus. Iremos abordar um tema complexo, nem de propósito, já que é sobre gerir em tempos difíceis. É um tema tão atual, já que quem lê livros ou jornais, etc., aparece sempre tempos difíceis e crise, mas creio eu que desde que Adão e Eva caíram, isto, tempos difíceis, manteve-se há 6.000 e tal anos por aí, que isto aqui é sempre tempo difícil um atrás do outro. É verdade. Por isso não há novidade, até Jesus voltar, acho que iremos estar de tempo difícil em tempo difícil. Eu agora convidava que nós pudéssemos, como estamos, obviamente, sentados, quem está em casa, para que pudesse inclinar a cabeça e, desta forma, iremos fazer uma oração para pedir a bênção de Deus para esta recapitulação. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo quanto nos dás. Obrigado, Senhor, porque chegou mais um dia de sábado e porque sentemos as tuas bênçãos, porque nos deixaste palavra para que nós possamos estudar, recapitular todos os dias e que desta forma nós possamos aplicar no nosso dia-a-dia, para que possamos aprender como gerir em tempos difíceis. É cada vez mais e mais difícil porque Satanás cada vez está mais furioso, cada vez arma mais ciladas ao nosso redor para que nós possamos distrair. Iremos ver como ao longo dos tempos alguns dos teus filhos também foram alvo dessas ciladas e como é que eles reagiram. Tudo quanto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, conforme o Zé já teve a oportunidade de dizer, vamos iniciar então esta lição número 11, que tem como título Gerir em Tempos Difíceis, e é interessante pensarmos que como a Bíblia é tão atual. Todos os temas que normalmente nós abordamos na Escola Sabatina, principalmente neste último semestre, são de uma atualidade extraordinária. E muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro démodé, um livro desatualizado, que fala de tempos passados, em situações de vida diferentes, em condições de vida diferentes, mas a verdade é que não há nada de novo debaixo do sol e, por isso, nada melhor do que nós começarmos por falar um pouco daquilo que é o resumo do que temos vindo a estudar este trimestre. O que temos vindo a estudar é que nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos concede. E nessa perspectiva temos a obrigação de saber gerir da forma correta aquilo que Deus nos dá. A uns mais, a outros menos, mas não interessa. Não estamos a falar apenas e somente de condições financeiras, daquilo que, no fundo, vai gerindo a vida das pessoas e que ajuda as pessoas a organizar a sua vida, mas também do nosso tempo e dos nossos dotes, porque somos todos diferentes. E é engraçado que, por vezes, e atualmente, nesta fase em que o mundo está, em que há guerra,
guerras, tem havido sempre. Sim. Mas agora com maior proeminência, porque estamos a falar de países que nos são mais próximos da Europa, porque a gente sempre ouviu falar de guerras em África, em países da América do Sul e noutros cantos do mundo, sempre houve guerras. Sim. Mas a verdade é que esta agora parece que nos toca mais porque nós somos europeus. E, portanto, está-nos mais próximo. E aquilo que a gente vê nos noticiários é um descalabro, é uma crise, é horrível. Depois vemos aquilo que são todos os desastres naturais, cada vez mais intensos, com devastadores mesmo, quase ao extremo. E tudo isto faz com que os tempos em que vivemos são tempos difíceis de gerir, porque aquilo que acontece ao lado é ao lado, mas vem influenciar também a nossa vida, porque nós somos quase uma aldeia global, como costuma dizer-se aí pelo mundo. Depois, para além de tudo isso, é a nossa labuta diária. Nós passamos o dia a labutar, temos uma série de coisas que temos que fazer diariamente. É isto, é com os filhos, é com os pais, é no trabalho, é em casa. Pronto, tudo o nosso tempo é super cheio de coisas importantes para fazer. E a certa altura parece que tudo se descontrola, parece que não conseguimos ter controle sobre isso. A verdade é que esta labuta, estas preocupações acabam por ocupar o nosso tempo praticamente todo. E nós estamos a falar do tempo, que é algo que Deus também nos concede. E logo à partida temos aqui uma premissa que nunca podemos esquecer. Se Ele nos concede, como em tudo que Ele nos concede, Deus também nos pede um pouco desse tempo. Ele não nos pede que o tempo todo, mas assim, o tempo que vocês me possam dar seja o melhor tempo que vocês têm. E nós, na nossa labuta, nem sempre o fazemos. E por isso, às vezes, ficamos descontrolados. Perdemos, digamos que, a noção das coisas, desorientamos-nos mesmo. E isso faz com que a gestão do nosso tempo, dos nossos tempos, seja uma gestão difícil. Pronto. E então, esta lição vai nos mostrar 2 ou 3 situações muito importantes que nós devemos aplicar na nossa vida. Diz que aqui, no meio de tempos probantes, quando necessitamos nos apoiar no Senhor, mais do que nunca, há alguns passos concretos baseados nos princípios bíblicos que devemos seguir. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, porque está em Mateus 6, 32 e 33 o seguinte texto. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Que coisas são estas? Nós necessitamos de ter alimentação, nós necessitamos ter uma casa para viver, de roupa para vestir, aquelas coisas que são básicas. E necessitamos uns. E ele disse, de certo que o Pai Celestial sabe muito bem que vocês necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que diz a seguir? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, isto está escrito na Bíblia. Isto é das melhores promessas, das promessas mais belas que estão na Bíblia. Esta promessa dá-nos certezas que todo aquele que não acredita em Deus não tem. Sim. Há uma referência que fizeste, é uma referência muito válida, a nível do tempo que nós dedicamos a Deus, ou investimos em Deus. Deus pede-nos também um tempo de qualidade e não uns restos. Porque se nós dedicamos uns restos, vamos dar casos muito práticos, creio eu, os dois já atravessámos, e quem está em casa também, creio eu, que já atravessou por isto. Se nós, vou fazer uma oração quando chegar à cama à noite. Se nos deitamos e fazemos essa oração, eu falo para mim, oração, creio eu, que não passa, Senhor meu Deus, e eu apaguei. Ou seja, o tempo de qualidade que eu estou a dedicar a Deus é 0. Antes de uma refeição... O cansaço venceu. O cansaço deu-me 20-0 logo. Antes de uma refeição também, às vezes, somos limitados pelo tempo, estamos limitados pelo espaço, sei lá, há tantas coisas que nos limitam. Ou seja, se nós, de manhã, quando queremos fazer uma oração, já estamos limitados, eu tenho que sair às 7h45, às 8h30, e eu levanto-me 3 minutos antes, ou seja, eu vou errar, eu vou fazer asneira, etc. Como tal, também a gestão deste tempo tem que ser um tempo de qualidade que nós dedicamos a Deus. Como nós vimos no início da Bíblia, aqueles que estão a fazer o ano bíblico, por exemplo, em que a oferta era um animal puro, ou seja, eles não davam uma coisa fraca, era o melhor que tinham. Nada. Eram as primícias, Exato. era o que era perfeito, porque
porque aquilo que Deus nos dá também é o melhor que Ele tem. É o melhor, quer dizer, e o que é que nós devolvemos a Deus? É o resto, aquilo... Por isso é que começa logo por dizer pôr Deus em primeiro lugar. Exato. Pronto. E aqui conta a história, uma história muito interessante, como muitas das histórias da Bíblia, a história de Josafá. Josafá era filho de um rei que foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, o rei Asa. E este Josafá, com algumas peripécias pela sua vida, como todos nós, temos coisas boas, temos coisas más, somos mesmo assim, somos humanos, temos esta tendência, mas a certa altura ele faz com que o povo de Judá, portanto, nesta altura já havia a divisão entre já havia o Reino do Norte e o Reino do Sul, e então ele consegue dar com a ajuda de Deus, naturalmente, porque andou nos caminhos do Senhor, lá está. Quando a gente põe Deus em primeiro lugar, quando a gente segue aquilo que são as indicações que o Senhor nos dá, nós prosperamos. Sim. E este rei é que prosperou. Só que a certa altura viu-se numa situação bastante complicada em que moabitas e amonitas estão a preparar-se para atacar. E ele fica bastante preocupado e, em vez de ir ver quantos homens eu tenho para defender, porque ele tinha já, era um exército grande, o reino de Judá era um reino que estava rico, estava, portanto, pujante. Sim. E ele o que fez foi humilhar-se, ir falar com Deus, pedir a opinião de Deus, através dos profetas, naturalmente. Sim. Foi pedir a opinião e o que é que eu faço? E não pediu sozinho, todo o povo. É engraçado que o relato bíblico diz que todo o povo, incluindo mulheres, crianças, todos estavam no mesmo, sintonizados, plenamente sintonizados. O que é extraordinário. O que um rei, o que um líder consegue fazer de um povo. E isto tudo porquê? Porque pôs Deus primeiro. E a verdade é que ele conseguiu, o relato é extraordinário, porque eles não fizeram rigorosamente nada. Zero. Como em Jericó. Pronto, eles não fizeram nada. E outras passagens que nós vimos na Bíblia, a travessia do mar, etc. Tantas coisas que nós vimos que Deus faz. Então e as grandes vitórias. Pronto. Eles, entretanto, aqui diz todos... Os homens de Judá se apresentaram perante o Senhor com as suas mulheres e os seus filhos. Exato. Isto é sintonia perfeita naquilo que é a forma de viver, a forma de estar. Há um líder que, seguindo a Deus, dá esse exemplo. Sim. E leva todos os outros a fazer isso. E os relatos bíblicos é quando o rei não segue a Deus, o povo descamba sempre. Exato. E entram em apostasia. Portanto, isto toda a Bíblia fala de muitos reis... mesmo maus, que vieram a prejudicar todo um povo. Não se prejudicavam a eles próprios só, era todo o povo. E a coisa assim, já agora, desculpa, Paula, Segunda de Crónicas 20. É 20. Okay? Segunda de Crónicas 20, dentro desses espaços. Exatamente, podemos ler. E então aqui diz assim que, portanto, todos se apresentaram perante o Senhor, oraram pedindo que Deus confundisse os seus inimigos para que o seu nome pudesse ser glorificado. O seu nome de quem? De Deus. Não deles, de Deus. Porque um dos argumentos de Josafá é esse: ó Senhor, então tu trouxeste-nos até aqui, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu vais deixar que eles estraguem tudo aquilo que tu construíste e que prometeste. Portanto, veio no fundo, o Josafá está a dizer: Senhor, tu prometeste e agora eu estou a reivindicar essas promessas porque eu tenho seguido aquilo que tu me pedes. E Deus é justo e fiel. Então, diz que então o rei orou, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Confiança total em Deus. E após se terem entregado a Deus desta forma, o Espírito do Senhor veio sobre eles e diz algo muito... E o homem de Deus, portanto, o profeta, diz o seguinte: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. A única coisa que o Senhor lhes pediu foi: parem e assistam. E a verdade é que eles, os amonitas e os moabitas, eles mataram-se uns aos outros e eles assistiram, pura e simplesmente de pé, assistiram a tudo. Confiança, a cantar. Felizes a cantar. Felizes pela proteção, pela proteção de Deus. Alguém daria um plano destes? Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, tem um povo, vamos atacar, vamos defender, o que é que vamos fazer?
Cantar. Pronto, porque o Senhor nos mandou estar quietos. Mas anteriormente já funcionou, não é? As muralhas Sim, caíram caíram anteriormente. também, e eles também, não é? pronto. E foi apenas cantar. Aqui, isto termina neste relato que está em 2 de Crónicas 20, no versículo 20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Podem-me dizer, isto foi no tempo do Antigo Testamento, há não sei quantos mil anos. Não, isto é no nosso tempo. Porque Deus diz que a todos aqueles que nele creem e que o seguem, ele nunca deixará de estar do seu lado a ajudar. É claro que Deus os livrou, e este Deus que os livrou é o Deus que nos livra. É o Porque mesmo. Deus não muda, é o mesmo Deus. Sim, é exatamente o mesmo. Então qual é a nossa dificuldade em pôr Deus em primeiro lugar? Em confiar a nossa vida a Deus e dizer, pronto, temos que fazer a nossa parte. Em todos estes episódios que nós vemos, há sempre uma parte que tem que ser feita por nós. Sim. Mas temos que a fazer, mas o resto o Senhor faz. Sim. Não temos que estar preocupados. O desafio para nós está em confiarmos nele e na sua orientação. É muito simples. E agora a pergunta assim: que importância especial deveria ter este texto para os adventistas do sétimo dia, para nós? E este texto é aquilo que diz assim... Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Qual é o problema? Qual é o nosso papel como adventista? Nós temos que ser os primeiros a pôr isso em prática e ensinar os outros a fazê-lo. Sim. Muitas vezes não acontece. Muitas vezes nós confiamos nos nossos próprios recursos próprios. E é interessante que a maioria das pessoas, antes de pedir a Deus, nós fazemos sempre ao contrário, ou normalmente fazemos ao contrário. Nós muitas vezes somos confrontados na nossa vida com situações que nos fazem pensar, assim, agora, como é que eu saio desta? Já está errado dizer como é que eu saio desta. Como é que o Senhor me vai ajudar a sair desta situação. Exato. Temos que pôr sempre Deus como a primeira pessoa a quem nós vamos recorrer para tentar perceber que caminho é que devemos seguir. E o Senhor responde-nos. E confiar na resposta. E confiar na resposta. Não Mesmo que não faça sentido. Não questionar. Às vezes são as coisas que menos sentido fazem que nos resolvem os problemas. Temos que confiar. E às vezes as mais simples. E confiar como? Muitas vezes, mas eu nunca ouvi o Senhor a falar comigo. Ele às vezes não fala. Ele às vezes mostra. E induz-nos em determinados caminhos que nós vemos que por aqui, é por aí. A gente depois percebe, mais tarde vem a perceber porquê. Agora, para isso é necessário algo muito importante. É primeiro, confiarmos em Deus. Saber que Ele está. E segundo, estarmos sempre atentos. E como é que a gente consegue confiar em Deus? Como é que a gente consegue, no fundo, perceber que Deus está no comando? Se tivermos uma relação muito próxima Exato. com Ele. Senão, não temos. Sim. E aí reconhecemos a voz. Desculpa, Temos- a comparação, não é? é verdade. Reconhecemos numa multidão, reconhecemos a voz Que do nosso sussurra, filho. murmura, que murmura. Conhecemos a voz do nosso filho, do nosso marido ou de algum familiar nosso, porque já ouvimos muitas vezes. E aí já fica mais fácil nós reconhecermos aquela voz. Agora, se nós raramente oramos, se raramente lemos a Bíblia, se raramente Portanto, temos uma interação... A premissa que é obrigatória, Sim. que é obrigatória, é haver este relacionamento com Deus. E foi o que este rei Josafás fez. No fundo, voltou a reabilitar a ligação do povo com Deus. Exato. Através dos seus profetas, através de uma coisa importantíssima, que era a leitura da lei, de tudo aquilo que estava escrito. Jejuaram, fizeram É fazer tudo. aquilo, pronto, fazer aquilo que, no fundo, Deus Sim. ensinou os seus filhos a fazer, que nos ensinou a nós também. Pronto. Agora, há também a outra parte. Que Aquelas vem na pessoas segunda-feira. que confiam nos seus próprios recursos, na sua própria força. E o exemplo que vem a seguir é exatamente esse. Exatamente esse. Por isso, o nosso rei David, que é uma personagem conhecida, Sim. por bons motivos, E por maus também. maus motivos. Os bons são muito bons, os maus também são maus. muito mauzinhos. Também são muito maus. E vamos aqui ver um que se calhar não é assim tão conhecido quanto isso. Este não é Especialmente muito, olhamos muito, ele a olhar para outra senhora a tomar banho, e depois o que é que fez ao marido, mandou para a guerra, para a frente de batalha, etc. Ou seja, essa parte nós estamos mais ou menos, é-nos mais familiar, mas esta parte
em que todo o povo estava a preparar, ou a preparar-se para uma possível batalha. E o que é que o rei David se lembrou? Vamos contar os nossos homens. Ou seja, Vamos ver vamos... o nosso poderio. Nosso poder. Vamos Lá contar está, armas. o nosso poderio. Vamos contar armas, a ver o quão bom é que eu sou como rei, quantas armas é que eu tenho, quantos combatentes, sei lá, transpondo isso para nós, que é isso que nos interessa, quantas boas ações é que eu faço, há quantos anos estou na igreja, e eu sou tão boa pessoa, e falam tão bem de mim. Ou seja, começamos a puxar o nosso relatório, aquelas coisas que nos são favoráveis, começamos logo a puxar por lá fora, por aí fora. Ou seja, a contabilizar, e foi isto que este nosso amigo começou a fazer. E interessante que houve alguém que lhe disse, não faças isto. Pois, um amigo dele. Que era o líder do seu exército, ele disse, não faças isso. Porquê? Eles tinham tido, pouco tempo antes, uma experiência extraordinária com Jonatas, em que ele, com um punhado de homens, acaba por vencer uma multidão de soldados. E ele tinha tido, as experiências estavam ali próximas. E porquê é que o Jonatas consegue? Consegue porque confiou no Senhor. Como fez Josafá, confiou no Senhor e seguiu. Seguiu porque ele tinha a mão do Senhor a orientá-lo. Ele podia pensar assim, caramba, se o se Jonatas, eu vou fazer o mesmo, não. E este Joabe, que era o seu líder do exército, disse, não, para quê? Não Mas faças ele já fez não isso. Faças. Não faças. Mas ele estava decidido. David era um bocado teimoso. Ele, quando tinha uma coisa na cabeça, era complicado. E assim seguiu. E Deus não gostou. Exato. E o resultado foi muito mau. Foi muito mau para o povo. Infelizmente, as nossas ações não nos prejudicam só a nós, a maior parte das vezes. As nossas más decisões. Prejudicam quem está ao nosso lado. Lá está. Era aquilo que eu dizia. Um bom rei consegue pôr o seu povo em sintonia e prosperam. Um mau rei conduz o povo à ruína. Exatamente. E foi o que levou o povo, mais uma vez, e como o caso do rei, que não foi a primeira má decisão que ele tomou, nem a única, em que prejudicou o povo. Ou seja, gente sofre por causa de más decisões que nós tomamos. Temos agora na nossa vida atual, aquilo que falávamos há pouco, das guerras. Exato. A decisão de um homem que eu não posso considerar que seja um homem que esteja na posse das suas... Quer dizer, estará na posse das suas faculdades, mas daquelas que não são... Que não estão... A nível de ganância. Exatamente. Ele tem um mestre que não é Deus, seguramente. Sim. E aquilo que está a fazer ao povo, tanto ao dele como ao outro povo que está... Toda a gente sofre. E isso é gratuito, não faz qualquer sentido. Mas é assim. Quem não serve ao Senhor, serve ao outro. Exato. Não há nada a meio. Não. Ou somos pela luz ou somos pelas trevas. E aqui o que nos diz esta lição é que a ideia de fazer o recenseamento das tropas foi uma ideia que foi induzida por Satanás, diz aqui o texto. Sim. Note que foi a ideia de Satanás que se contassem os soldados. David tentou confiar na sua força, em vez de depender da providência de Deus para a sua defesa. Nunca ninguém confiou em Deus em vão. É o que diz aqui o texto. Sempre que batalhar em prol de Deus, prepare-se. E prepare-se bem. É muito interessante isto. Há uma citação atribuída a um governante britânico, Oliver Cromwell, que disse que antes de uma batalha, ele disse ao seu exército, ponham a vossa confiança em Deus, meus rapazes, e mantenham o vosso pó seco, a pólvora. Mas é assim, estejam preparados, mas ponham a vossa confiança em Deus. Exato. Primeiro confiança em Deus e depois preparados para fazer a nossa parte, se for necessário, exatamente. Se for necessário, cá estamos. E isto leva-nos aqui a uma coisa que diz que é num contexto imediato, naquilo que no fundo é a nossa situação atual. É muito tentador às vezes a gente confiar nos poderes errados. O poder do governo, das nossas contas, das nossas posses. Mas quando vem uma crise como esta que estamos aqui a ver da Bíblia, quando vem uma crise, não vão ser as nossas contas bancárias, não vai ser os nossos... Não vão ser essas pessoas, vai ser Deus que nos pode ajudar.
Portanto, nós como povo de Deus, a nossa obrigação é ter a certeza, esta certeza, nunca duvidar que este é o caminho. Não sermos Davi, mas sermos Josafá. Sermos Jónatas, de confiança total em Deus. E diz aqui que se alguma vez necessitamos do Senhor antes, certamente necessitamos dele agora. E eu acho que dele agora mais do que nunca. Da maneira que as coisas estão, mais do que nunca. Portanto, aqui diz assim, como é que encontramos o equilíbrio certo entre fazermos o que podemos, por exemplo, estarmos seguros financeiramente, e ainda assim, ao mesmo tempo, confiarmos no Senhor para tudo? Este equilíbrio é que muitas vezes a gente o perde. O confiar no Senhor não é uma opção. Para nós, adventistas do sétimo dia, para nós, filhos de Deus, o confiar no Senhor não é uma opção. É uma forma de viver. Nem a última opção. É a Quando mais nossa nada forma... Quando mais nada funcionou, olha que se calhar vou orar. Não. Não é? O confiar no Senhor deve ser a nossa forma de viver. Sim. Quando a gente conseguir isso, então... Nos maus tempos e nos E nos bons. bons. Sempre. Estamos sempre escudados para qualquer tempo sim. que a gente possa ter que passar. E nós sabemos, e a lição fala nisso, que nós estamos a caminhar para tempos muito sim. difíceis. E nós sabemos, e ao longo dos anos, e nós cuidado vamos aprendendo, que nem vamos estar sempre bem, nem vamos estar sempre mal. Ou seja, nós sabemos que podemos ter um período menos mau na nossa vida, mas nós vamos andar por ondas, não é? Por isso, se nós não estivermos seguros a Deus, podemos estar felizes com alguma situação aqui, mas Satanás não dorme. Por isso, vamos lá para baixo. Mas depois, quando estamos também lá em baixo, calma, que Deus também não dorme. Ele vai lá puxar. Também vai puxar. Por isso, estamos sempre neste grande conflito. Neste grande conflito onde nós estamos e temos que nos agarrar a Deus. E então agora a lição fala de uma coisa muito interessante. Eu achei muito interessante esta parte, que é o tempo para simplificar. Exatamente. O que deveriam os cristãos adventistas do sétimo dia fazer em resposta aos tempos difíceis? E depois, agachamos-nos assumindo um modo de sobrevivência? Não, de facto o contrário é verdade. Porque sabemos que o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus estão próximos. E queremos usar todos os nossos bens para contarmos a outros as boas novas do Evangelho e aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não vamos esconder-nos, não vamos ficar ali quietinhos a ver se isto se passa. Não. Nós temos uma missão. E eu queria ler este texto de 2 de Pedro, no capítulo 3. 3 a 12. Este texto é muito interessante porque diz tudo. 2 de Pedro 3 a 12. Ora, vamos lá então. Diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A questão do tempo, a noção, o referencial do tempo para o Senhor não é o nosso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Porquê que o Senhor tarda? É dar oportunidade. O Senhor continua a dar todas as oportunidades. E mais diz, mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita toda a justiça. Então, o que está aqui a ser dito é que vamos simplificar. Não me interessa o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui, que o Senhor me concede, é para ajudar a passar, a propagar a palavra do Senhor, ensinar os outros à nossa volta
Vamos utilizar aquilo que temos para conseguirmos abreviar, porque Deus, o Senhor não tardará, como diz aqui. E a nossa função é muito bem escrita aqui. Nós somos participantes, somos importantes para que possamos apressar, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. E agora nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pronto, nós estamos a aguardar e enquanto aguardamos, em vez de estar quietinhos e tentar... Não, vamos fazer aquilo que o Senhor nos diz, vamos pregar o Evangelho, vamos mostrar aos outros aquilo que é a promessa de Deus. Porque a espera tem um objetivo, não é esperar por esperar. É para dar, aqui no 9, tenho uma versão um bocadinho diferente, Então, lê. já que eu optei por trazer a Bíblia do Ricardo. Que é mais jovem. É mais jovem e tem uma letra maior, é mais por causa disso. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pois. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso é que é. Deus, Ele atrasa aparentemente aos nossos olhos, no nosso para referencial que de mais pessoas sejam Agora, salvas. e esse atraso, entre aspas, é propositado, que é para nós, a quem No foi tempo do dada nosso uma trabalho. missão Sim. muito específica, a compramos. E como é que a gente faz isso? Utilizando aquilo que Deus nos dá. Podem ser as nossas posses financeiras, mas também pode ser o nosso tempo, os nossos dons, os nossos dotes, digamos, no fundo, aquilo que a gente faz melhor. Pode ser, por exemplo, ainda num dos sábados, a nossa pregadora que tem um dote extraordinário com as crianças. É assim que Deus Ele vai nos dotando. Portanto, assim, o que devemos fazer com as nossas posses é agora que os nossos irmãos deveriam estar a reduzir as suas posses. Isto é Ellen White a dizer. Em vez de aumentá-las, estamos prestes a mudar-nos para uma terra melhor, a celestial. Não procedamos, pois, como quem queira habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos os nossos objetos no espaço mais limitado possível. Lá está. O que Deus nos diz é ajuntem a tesouros no céu, não na terra. E aquilo que a gente tem, a gente precisa de coisas para viver, para ter... Pronto, essas são as que necessitamos. O resto, vamos ter que aplicar isso. Deus diz, apliquem aquilo que eu vos dou para conseguirmos abreviar. Sendo cristãos adventistas do sétimo dia, devemos sempre viver à luz da eternidade. Sim, claro, necessitamos trabalhar duramente para prover o que é necessário para nós, para a nossa família. E se formos abençoados com riqueza, não há nada de mal nisso. Desfrutá-la agora, mas não nos podemos tornar cobiçosos, mas sim generosos para com os necessitados. Lá está, novamente, aquilo que temos vindo a debater neste trimestre, que é aquilo que Deus nos dá. Ele está-nos a dizer, eu dou, de graça recebeste, então de graça dá. Tu tens que dar também aos outros, tens que ser para os outros aquilo que eu estou a ser para ti. Sim. Pronto, e é aquilo que a gente... Não É sejamos aqui, cobiçosos. É o que aqui aponta. Se nós tivermos, aqui diz, bons genes e boas práticas de saúde, um bocado de sorte chegamos aos 100 anos. Sim, há pessoas que chegam lá. Ok. Então, o que nós andamos a trabalhar e a fazer tudo, chega para nós vivermos até aos 100 anos. Porque é que andamos alguns a arrebanhar até quando nós tivermos 400 anos? Nós não vamos chegar aos 400, de certeza absoluta. Não, quer dizer, é ilógico, porque aquilo que Deus nos promete é a eternidade. Sim, aquilo que a gente vive não aqui é nesta aqui, terra não é esta uma eternidade. gota no oceano. Sim, nesta eternidade, Não é esta, todos portanto, com dores nos joelhos, nas costas e tudo, Era todo isso que eu lado. ia dizer, Ainda bem que não a nossa vivemos vida- 400 anos. A nossa vida é assim, enquanto crianças, pouco ou nada a gente aproveita. Sim. Depois, quando temos a consciência que são o quê? 20, 30 anos? Sim. Depois já estamos velhinhos. Sim. Também já perdemos a consciência. Também já Temos foi. uma consciência diferente, não é como quando Sim, criança, sim. mas é quase igual. Portanto, temos que simplificar as coisas. O Senhor foi muito perentório, assim, de graça vos dei, de graça dai também. Então nós, com aquilo que o Senhor nos dá, temos que utilizar isso. É o que diz aqui, é utilizar as nossas posses, aquilo que o Senhor nos dá. E não é só o dinheiro, é o nosso tempo, são os nossos... Sim, para os ajudar a cumprir a missão que Ele nos deu, que é ir e pregar a todo mundo a palavra, que é para nós podermos ajudar a si, A abreviar. a abreviar. Senão Bom, então, esta espera está a ser mesmo demorada, não é? pronto. E depois aqui, vem logo assim, prioridades. Prioridades. Ok, nós já sabemos, Deus faz... Sim, senhor, agora nós temos que definir as nossas prioridades. Há bocado falavas, e bem, que muitas vezes o tempo que a gente concede ao Senhor é o que nos sobra. Não deveria ser assim. A nossa prioridade é, primeiro, o Senhor.
Como é o primeiro Senhor, tudo que temos de melhor, primeiro é para o Senhor. Então pronto. Qual é o tempo que a gente tem melhor? É o da manhã, quando acabamos de ter uma noite de descanso, em que o nosso cérebro está descansado, o nosso corpo sim. também. É esse o tempo que a gente tem que dar ao Senhor. São 10, são 20 minutos, são 30 minutos. É aquilo que a gente... qualidade. Mas o que lhe dermos é o melhor que a gente tem. Porque a partir daí já vai ser tudo a acelerar. E agora há uma questão que aqui diz e é assim, ou estamos do lado do Senhor ou não estamos. Não há meio termo. Não vale a pena andarmos aqui com falácias. Não, porque estou, mas agora estou melhor, depois, daqui a uns anos que eu já estou... A história, quando eu me reformar já tenho mais tempo para fazer. Sim. Não entremos nessas falácias, porque isso é procrastinar, é andarmos a empurrar com a barriga coisas que não devemos fazer. Sim. Pronto. A analogia de estarmos em cima do muro. Ou vamos para um lado ou vamos para o outro. Mas estar em cima do muro é não estar. Exatamente. É isso mesmo. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Mas em cima do muro é não estar. Não é? Exatamente. Não há em cima do muro. E agora aqui coloca-se uma questão muito interessante, que é, ou estamos do lado do Senhor ou não estamos. E estando do lado do Senhor, agora vamos analisar, é tudo uma questão de lógica, porque o nosso Deus é um Deus da lógica. E quando a gente encaixa a lógica, é relativamente simples depois a gente a defender com a gente. Se nós estamos do lado do Senhor, tudo aquilo que nós damos é para o Senhor, não sobra para mais ninguém. Porquê? Isto porquê? Porque a Bíblia diz-nos, e em Marcos 6,24 fala nisso, em Mateus 6,24 fala nisso, e é assim, nós não podemos servir a dois senhores, porque diz o texto que ou havemos de amar a um e odiar ao outro, ou então vamos dedicar-nos a um e ao outro vamos desprezar. Portanto, não podemos servir a Deus e a Mamon. Mas, volto a dizer, aquela premissa original que era, se estamos do lado do Senhor, vamos nos entregar totalmente, porque quem está do lado do Senhor entrega-se totalmente. O Senhor não quer uma parte, o Senhor quer tudo. Ele quando diz entrega-te, mas quer tudo. Quando Jesus disse ao jovem rico, vende tudo e segue-me, ele estava a dizer, tu tens que entregar-te totalmente a mim. E é isso que ele nos E quer. define as tuas prioridades Pronto, uma vez então, por todas. Se nós definimos como nossa prioridade Define. dedicarmos totalmente ao Senhor, não há para mais ninguém. É para Ele. Então, o nosso... perdão. O perigo de nós ocuparmos espaço para outro Senhor deixa de existir. Porque é assim, Jesus não disse que é difícil servir a Deus e servir a Mamon ou dinheiro ou o que for. Sim. Ele diz, é impossível. Ele não diz, pode e tal, mas é difícil. Não, é impossível. Ou se vai pelo Senhor, ou se vai pelo dinheiro, pelos outros deuses, por aquilo que a gente puser na nossa vida. Em cima do muro não há. Pronto, é isso mesmo. E isto é aquilo que nós temos que definir com rigor na nossa vida. Portanto, nós temos que definir as nossas prioridades. A quem é que nós estamos a servir? Sim. Ou o que é que nos interessa mais? Viver os prazeres desta terra, correr muito bem 100 anos, correr mesmo muito bem 100 anos, ou muito mal, nós com 100 anos também já estamos a cair aos bocados. Não temos já a qualidade de vida. Já a qualidade de vida já é uma miséria. Mas pronto, ok, a viver muito bem 100 anos ou uma eternidade à nossa frente. Nós temos, como há pouco utilizaste, há coisas lógicas. O que é que nós preferimos? Qual é o prazo da balança? Pois. Ok, gozar entre aspas a vida, os prazeres da terra, sei lá, comer, beber, festarolas, sei lá, outro género de situação, whatever, que possa surgir, que Satanás nos põe à frente com muitas luzes, muito arco-íris, muita coisinha, mais não sei o que mais. O que é que nós preferimos? Isso, e depois perdemos uma eternidade, porque isso vai acontecer, não é uma historinha, isso acontece, isso vai acontecer, não há dúvida absolutamente nenhuma, isso vai acontecer, e depois o que é que vamos... Depois vai chegar um dia em que vamos pedir às rochas que caiam sobre nós. E já é tarde, não há nada. Agora é o tempo de atuarmos. Agora é o tempo de nós fazermos quais são as nossas prioridades. Servir a Deus ou servir aquele dia com borboleta. A borboleta dura um dia, geralmente. Queremos viver como uma borboleta linda um dia. Por isso é que nós temos que definir muito bem. E a nossa salvação depende disso. É claro que, e nós sabemos que é assim... na nossa natureza pecaminosa,
mesmo muitas vezes a gente servindo, tendo a certeza e já tendo decidido na nossa vida que seguimos ao Senhor, às vezes resvalamos. Sim, tropeçamos. Mas essa não deve ser... temos que ter também uma certeza que é aquela que diz, se vocês pecarem, é o que Jesus disse, tem um advogado que vai lutar por vocês junto do Pai. Aquele que morreu por nós. Porque Ele sabe que nós podemos e vamos cair, de certeza, Sim. em algumas situações, mas Ele está pronto. Sim. Se nós formos honestos, se nós formos leais, se nós formos fiéis, mesmo que a gente caia, Ele está sempre pronto a amparar. Vamos embora, vamos prosseguir. Agora aqui, em 1 João 2, capítulo 2, versículos 15 a 17. E vamos ter que... 1 de João 2, 15 a 17. 9 minutos. João 2, 15 a 17 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se tínhamos dúvidas, continua a Bíblia a tirar-nos essas dúvidas. A quem é que a gente quer servir? Se nós não servimos, diz que se nós servirmos a outro Deus que não seja Deus, o nosso Deus, diz se amamos aquilo que está no mundo, aquilo que o mundo nos oferece, que não é de Deus, então diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós temos que dizer qual é a nossa prioridade, o que é que a gente vai fazer da nossa vida. Eu penso que a Bíblia nos diz que a Bíblia é muito clara. Se seguem este caminho, vocês vão ter um destino. Se seguem outro caminho, vai ser completamente diferente. Sim, mas Deus dá-nos essa opção. Não nos obriga a segui-lo. Não. Somos livres. Exatamente, o livre-arbítrio é esse. Mas agora diz aqui uma coisa muito interessante. O engodo de tudo o que há no mundo é forte. A atração para a gratificação imediata está sempre presente, segredando aos nossos ouvidos ou puxando as mangas da nossa camisa, ou ambas as coisas. Muito interessante esta perspectiva. Não tem mesmo o mais fiel cristão sentido algum amor, aquilo que eu falava há pouco, pelas coisas no mundo? É claro que sim. Se eu disser que não, estou a mentir. Sim. É claro que sim, que há coisas que nos atraem. Sim. Mas aí vem aquilo que é o nosso livre-arbítrio e a inteligência que o Senhor nos deu e a capacidade de decidir. Mesmo com o nosso conhecimento de que um dia tudo acabará, ainda sentimos alguma atração. Não obstante, a boa nova é que não precisamos de deixar que essa atração nos afaste do Senhor. Exato. Pronto, o Senhor mostra-nos o caminho e diz-nos quais são as alternativas. E agora fala daquilo que preocupa muitos de nós, porque estamos a chegar, o tempo do fim está aí, nós já vivemos o tempo do fim. E agora, quando não se puder comprar ou vender, quando eu não puder comprar ou vender, eu deixo de fazer parte da sociedade. Certo? Estamos bloqueados. Estamos bloqueados. Sim, completamente. Aos olhos humanos estamos completamente bloqueados. Mas vai-nos ser pedido isso. Vai-nos ser pedido isso. E agora, como é que nós nos preparamos para isto? Porque nós temos que pensar. Pode não ser no nosso tempo. Mas se for, temos de estar preparados para isso. Aqui diz assim, preparamos-nos agora, assegurando-nos, através da graça de Deus, de que não somos escravos do nosso dinheiro ou das coisas deste mundo. Olha o que aqui diz. Se não estivermos amarrados a elas agora, também não estaremos quando tivermos que permanecer fiéis e tivermos que abdicar delas. Sim. Então, na nossa vida, nós temos que construir este caminho com a ajuda e pela graça do Senhor. Ele ajuda-nos a construir este caminho e este caminho é um caminho cheio de certezas. E essas certezas vão balizar a nossa forma de conduzir a nossa vida. Então, voltamos outra vez. Como é que nos preparamos? Assim como aqui, temendo ao Senhor, colocando-o em primeiro lugar e fazendo com que seja Ele o nosso orientador. E tudo aquilo que Ele nos concede, que temos à nossa volta, servir, usarmos e abusarmos dessas coisas para este fim, que é ajudar a abreviar a vinda do Senhor, ajudando aqueles que estão à nossa volta. Sim. Porque nós estamos aqui para servir. Porque a maioria das coisas que o mundo acha, o mundo, entre aspas, que as pessoas que não têm uma vivência diária com Cristo acham normais e que sentem falta, nós, no nosso dia-a-dia, já não as usamos
Portanto, já não nos fazem qualquer... Dá-nos igual, não algumas sentimos a falta bebidas, dela. algumas comidas, alguns modos de viver, algumas coisas que são normais na maior parte das pessoas. Nós não sentimos falta porque Não é essa a nossa forma não de é, viver. aliás, acho que nós nem pensamos nelas, porque não faz parte da nossa listagem, não dá igual, existam ou não para nós, Lá está, dá igual. Já estamos preparados para quando não isso. pudermos Esta comprar caminhada, nem esta vender. caminhada, esta preparação, porque nós estamos a preparar para a eternidade aqui, e essa preparação leva-nos, pronto, a começar a descartar da nossa vida tudo aquilo que nós sabemos que não vamos precisar. Sim. Pronto, para o lado. Aqui isto, porque o tempo está mesmo a acabar, aqui está uma frase que eu sublinhei e que eu gostava de partilhar com os que estão em casa. A comunhão diária com Deus e um modo modesto de viver devem ser as regras de conduta da vida, pois não sabemos a que hora virá o Senhor. Isto está em Mateus 24, 42 e 44. Diz tudo. A comunhão diária com Deus é a primeira premissa e essa não é negociável. Essa tem que ser a nossa forma de viver. Comunhão diária com Deus. Temos que nos mentalizar disso. E depois, quando nós temos uma comunhão com Deus, vamos fazer aquilo que Jesus fez, a forma como Ele viveu. A forma modesta de viver. Foi assim que Ele viveu, modestamente. Ele não precisava das coisas do mundo. Ele precisava do Pai. Da comunhão do Pai. Para poder fazer aquilo que o Pai pede. E nós precisamos do Pai para fazer aquilo que o Pai pede. Sim, porque ele não andou preocupado em onde é que ia dormir hoje à noite, Não. ou que roupa, se é uma roupa mais bonita ou menos bonita. Era- Nem há pronto. menção disso. Pronto, por isso é que diz, é o modo modesto de viver, devem ser as regras de conduta da nossa vida. E isto é tão simples, e às vezes nós fazemos disto um campo de batalha, um bico de obra, que não é necessário. Isto tudo porquê? Porque nós não sabemos quando é que o Senhor vai voltar. Exato. Para nós pode voltar, o nosso tempo pode ser no dia em que a gente morre. Pode ser hoje, Exato. amanhã, não sabemos. Exato. Ou quando ele voltar, efetivamente. Ainda esta semana, na segunda-feira, estive com uma família ucraniana, que foram dos primeiros a sair, e tive a curiosidade de perguntar, mas como é que, se as tropas entraram por onde vocês estavam, a primeira cidade a ser atacada, etc., como é que vocês conseguiram sair com o carro, etc., como? Nós estávamos preparados. Nós não demorámos 3, 4 minutos a entrar no carro. Tínhamos as malas feitas, estava tudo preparado, estava tudo pronto. Ou seja, Sim, porque os rumores já existiam. rumor, Claro, já exato. havia É qualquer como coisa. nós, os rumores. Está tudo. Ele diz, eu tinha o depósito do carro cheio. Está tudo pronto. Isto para quê? Para falar numa analogia com a nossa vida. Está pronto, temos de estar preparados. Temos de estar pronto. Porque Temos de estar com o depósito cheio, o depósito espiritual cheio, a roupinha já arrumada, entre aspas, ou seja, tudo já direitinho, porque nós não sabemos quando é que ou começam eventualmente as perseguições. Sei lá, uma situação Não, qualquer. ou quando é que acaba o nosso tempo aqui, nesta Exato, terra. ou falecemos, ou alguma Quando coisa. acaba o nosso tempo, tudo acabou. Sim, e pode desmoronar tudo Ou à nossa seja, volta. Uma ou guerra, sei lá, um tremor de exatamente. terra, como Lá aconteceu está, agora lá na está. Turquia. Não sabemos. Por isso é que não podemos estar a esperar por amanhã ou além. Não, Sim, sim. é hoje. E das é comunidades, premente, é estarmos hoje. habituados às comunidades da estamos, vida. Exatamente, nós estamos a preparar e temos de estar preparados hoje. Não é pensar quando eu chegar àquela idade ou quando eu tiver tempo. Não, é hoje. Sim. E o hoje é quando nós priorizarmos e tivermos uma comunhão diária com o nosso Deus. Porque aí sentimos a necessidade dele e só queremos estar com ele. E como a gente quer estar com ele, está preparado. E isso quer dizer que tudo aquilo que nos rodeia é perfeitamente supérfluo e secundário. E temos que nos ir preparando para ir tirando essas pedras do nosso caminho. São as pedras de tropeço. Não é? A gente Se não queremos precisa fazer delas uma para nada. caminhada longa, não vamos Exatamente. andar aí com os móveis às costas Exatamente. e com pedras. Pronto, nós sabemos todos, e Jesus avisou-nos que a nossa vida podia ser uma vida com provações. E é, todos Sim. nós temos as nossas provações. Mas ele disse, tendo bom ânimo, eu estou convosco, eu venci o mundo, eu também as passei, eu venci o mundo. Eu estou convosco. Agora, queiram estar comigo. Sim, sim. Entreguem-se a mim. E eu vou conduzi-los. É isso que a gente tem que fazer. É tão simples quanto isto. Confiar em Deus,
entregar a nossa vida, diariamente ter uma comunhão profunda com Deus, dar-lhe o nosso melhor e tudo mais. Ele irá seguramente providenciar para cada um de nós, para aqueles que nós temos connosco, aqueles que Deus nos deu para cuidar e para todos aqueles que estão à nossa volta. É muito simples. Muito bem. Terminamos o nosso tempo. Mais uma vez, muito obrigado àqueles que estiveram a assistir-nos no telemóvel, no computador, na TV, de alguma forma, que estiveram remotamente a assistir. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem que nós prometemos responder. Se quiserem pedir alguma literatura, estejam também perfeitamente à vontade. Coloquem, por favor, numa mensagem privada a vossa morada para que possa ser enviada, etc. Pedidos de oração, pedidos de agradecimento, tudo. Escrevam de uma maneira privada, se quiserem, que nós estamos aqui para orar por cada um desses casos, para agradecer, e estejam perfeitamente disponíveis. Nós estamos aqui também para vos receber de braços bastante abertos, quando quiserem vir ter connosco. Sábado de manhã estamos aqui para estarmos juntos e também há alguns outros dias da semana também estamos por aqui. Se quiserem um outro dia qualquer que estejamos cá, nós também estamos cá para conversarmos, estejam perfeitamente à vontade. Por isso, eu agora, para terminar, pedi à Paula, por favor. Vamos então orar ao Senhor. Querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, estamos gratos, Pai, por estes momentos aqui partilhados, nos quais nós podemos ver tantos exemplos daquilo que Tu pretendes que nós possamos fazer na nossa vida, confiando em Ti, entregando-nos a Ti, para que possamos ter um dia o privilégio de poder partilhar contigo a Pátria Celestial. Penso que cada um de nós aqui presente tem esse objetivo na nossa vida. É bom um dia podermos estar contigo, Senhor, um dia podermos viver uma vida sem lágrimas, sem dor, sem complicações, mas apenas ao Teu lado, com tudo aquilo que Tu tens para nos oferecer, que vai muito para além daquilo que possamos imaginar, Senhor. Muito obrigada por essas promessas, muito obrigada por todas as certezas. E, Senhor, que nos possas continuar a conceder Teu Santo Espírito para que nos possa orientar e nos levar pelos Teus caminhos e veredas. São estas as nossas petições, sem mérito nenhum, Senhor, mas seguros nos méritos de Jesus Cristo, por quem pedimos tudo isto e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Continuação de um bom sábado. Feliz sábado.